como é que foi esse processo todo, primeiro, de descoberta, Sim. Assim, Porque imagino que se descobrir bida não deve ser fácil, não, deve ser um processo... mas é libertador. Assim, como que eu posso dizer? O processo de transição de gênero, ele está relacionado a um campo que é o nosso campo da identidade de gênero. Foi uma coisa que, assim, eu fui me permitir a vivenciar depois de mais velho e tal. Agora, a questão da bissexualidade, ela veio com acessos a informações que eu fui tendo. Porque, assim, a nossa sociedade, ela é estruturalmente monossexista, que a gente chama, né? Então, assim, ela é construída de uma forma as pessoas elas serem ou homossexuais ou heterossexuais, né? Exato. E a bissexualidade, portanto, ela fica invisibilizada. Então a gente não tem muita referência, por exemplo, de figuras públicas, de heróis, de personagens folclóricos da nossa cultura, mesmo que sejam bissexuais, né? Geralmente, assim, até quando aparece algumas pessoas, alguns artistas, muitas vezes eles são invisibilizados, né, como bissexuais. Por exemplo, a própria Cássia Eller. A gente teve vários exemplos, assim, e isso é até uma coisa disputada dentro do movimento LGBT. A bissexualidade, ela só entrou oficialmente no movimento LGBT em 2005. Nossa, é recente. É recente o B do LGBT. Antes era GLS. Entendeu? E assim, se você for estudar a história do movimento LGBT e for acompanhar desde o início, você vai perceber que existiu realmente fatores históricos que foram responsáveis por esse tipo de apagamento, né? Tinha um jornal chamado Lampião da Esquina, que foi um jornal assim bem de resistência na época da ditadura militar, que era assim um dos únicos jornais que abordava temas assim mais contra-hegemônicos, digamos assim. Então, a respeito da homossexualidade, da travestilidade, falava um pouco sobre política também, algumas coisas referentes ao movimento negro também tinha. Só que a bissexualidade, especificamente, ela estava totalmente invisibilizada nesse jornal. Sei. Eu até Mesmo escrevi, nele que ainda tinha escrevi um artigo a respeito disso para assim, evidenciar assim, alguns fatos de como é que foi invisibilizado. Então, acho que teve mais de 30 edições do jornal, só uma falou a respeito da bissexualidade, ainda colocando uma identidade de transição, não uma identidade plena, né? Entendi. Então, assim, o jornal ele colocou a bissexualidade, por exemplo, como uma identidade de uma pessoa que está passando da heterossexualidade para a homossexualidade, né? Está naquela fase de descoberta. De descoberta. E, na verdade, assim, a própria psicanálise, né, já nos mostra há mais de um século que a bissexualidade é uma condição do ser humano que é uma identidade plena também. A gente pode, assim, entender a bissexualidade dentro da perspectiva da psicanálise. A gente pode entender a bissexualidade enquanto identidade política, né, que é o caso do movimento organizado das pessoas e dos lugares de sujeito enquanto bissexual. E assim, a tendência de se invisibilizar é pela heterossexnormatividade que a gente vive também, né? Porque, por exemplo, uma pessoa, para um homem cis, que agora assim eu estou aparentando um homem cis, mas na verdade eu não sou uma pessoa cis, depois eu vou falar a respeito disso. Mas assim, para um homem cis, é muito mais cômodo na sociedade que a gente vive, por questão do patriarcado, do machismo estrutural que a gente vive, se colocar enquanto heterossexual, mesmo que ele seja bissexual, né? É mais confortável. É mais confortável, porque existe realmente um preconceito, sabe? Eu vivenciei, assim, várias coisas depois que eu me coloquei publicamente, né? Sim, enquanto bissexual. Perdi contatos, ganhei novos contatos, entendeu? O mundo da gente muda completamente, até a visão de mundo, a gente começa a se, digamos assim, entender certas dúvidas que a gente tinha desde criança. Você sabe? já, antes disso, você chegou a se ver como homossexual? Sim. E eu acho que isso é um processo normal para a maioria das pessoas que são bissexuais, simplesmente pelo apagamento, sabe? Eu não tive na minha adolescência, por exemplo, uma artista que nem a Anitta,
que assume publicamente a bissexualidade. Então, na minha época, eu não tinha referência nenhuma, eu tinha referência de homossexuais. Sim. Só que no fim eu sempre soube que eu não era homossexual, não era uma identidade que me cabia, porque para mim, pessoas homossexuais são pessoas que gostam de uma forma restrita de pessoas do mesmo sexo, né? E eu sempre gostei dos dois, assim, sabe? Para mim, a minha visão de mundo natural é uma visão bissexual, sabe? Eu vou falar pela maior parte dos bissexuais que eu conheço e tal, meninos, por exemplo. A gente vive naquele limbo, sabe, da sociedade. Inclusive, assim, tem guetos de encontro de pessoas que são bissexuais. Porque, geralmente, bissexuais são aqueles homens que são casados com mulheres, mas que não necessariamente se reconhecem, a maior parte, né, que a gente sabe, que não se reconhecem enquanto bissexuais, tem medo de ser socialmente colocado enquanto gay e tal. E aí, para exercer a bissexualidade de uma forma plena, eles acabam assim se relacionando em guetos, digamos assim. A bissexualidade ainda não é exercida por homens de uma forma pública. Você fala por homens, que você acha que por mulheres é mais tranquilo? Sim, com certeza. Também pela questão do machismo estrutural, né? Com certeza. Porque as mulheres, na verdade, não é que é de uma forma mais tranquila, né? Elas sofrem a bifobia do mesmo jeito. E outra coisa, elas ainda são fetichizadas, entendeu? Enquanto lésbicas, e vivem também essa questão da crise de identidade, que todo bissexual vive isso. Então, assim, estruturalmente, a gente é condenado a ter algumas doenças mentais por conta dessa crise de identidade, sabe? Sim. Um homem bissexual, ele não é gay o suficiente para ser do movimento LGBT e tá permeando entre a galera LGBT, mas ele também não é macho o suficiente para estar com os héteros. Ele sempre vai ser aquele carinha que tem um jeitinho de viado, é quase um viado, mas sabe assim? Sei. Que é aquele famoso amigo que todo mundo desconfia. E é o que eu falo, a nossa orientação sexual, ela não está relacionada a atos sexuais. Isso é o que, assim, eu acho que deixa mais claro para as pessoas. Vamos pegar um exemplo assim, um padre. Um padre, não é porque ele faz um voto de castidade que ele é assexuado ou assexual, entendeu? Um padre, ele vai ter uma orientação sexual, vai existir o desejo nele. Esse desejo pode ser homossexual, bissexual ou heterossexual, independente dele ter uma prática sexual ou não. O que vai definir a nossa orientação sexual não é a nossa prática, né? É o nosso desejo. Eu, pelo menos, penso isso, né? Eu fiz um grupo focal uma vez, só com homens bissexuais, sabe? Para escrever a minha monografia da pós-graduação. E eu consegui levantar vários dados importantes, assim, de conversa entre a gente, sabe, assim, de você se reconhecer. E foi muito difícil achar. Eu procurei na cidade inteira, eu achei só 5 meninos, assim, sabe? E a gente apresentou vários fatores em comum que nós tínhamos vivenciado pela questão de crise de identidade. E era muito relacionado, assim, aos acessos que a pessoa teve durante a vida, como era a família da pessoa, entendeu? Como a família da pessoa tinha que lidar com a sexualidade. A família deve influenciar demais. Demais, né? Totalmente, sabe? A gente vive uma transfobia estrutural muito tóxica na sociedade que a gente vive. E eu não foi o que eu quis pra mim, entendeu? Não Você sei procurou apoio psicológico nessa Procurei e época? ainda faço tratamento. Eu, assim, hoje eu me considero uma pessoa não binária. Por mais que eu esteja hoje, por exemplo, performando uma masculinidade, eu já sei o que é isso. Tipo assim, eu já sei o que é, por exemplo, você performar também a feminilidade. Então, se um dia eu estiver me sentindo à vontade para me vestir de mulher, digamos assim, eu vou fazer isso, entendeu? Eu não tenho problema físico, eu não sou uma pessoa transexual, descobri isso com o tempo. Mas assim, eu fui uma pessoa que eu já rompi essa barreira da binariedade de gênero. Por isso que eu não me considero uma pessoa cisgênero, sabe? Porque pra mim não vai ser humilhante eu vestir um salto, por exemplo, poderia estar performando uma feminilidade aqui pra falar com você, entendeu? Só que a minha intenção não é essa, porque
é mais fácil você reconhecer também um homem bissexual se ele está performando mais feminilidade, entendeu? Para mim é até um pouco tático, enquanto militante mesmo, fazer as pessoas entenderem que existem vários tipos de masculinidades que não precisam necessariamente ser tóxicas, né? E eu não preciso performar uma feminilidade para não ser um cara escroto, entendeu? Para não ser um machista. Eu acho que dentro dessa nossa sociedade o homem sofre muito também, se você for ver, porque Sim, todo é exigido mundo um papel também são exigidos nem não cabe a todos, performances, né? Entendeu? E se você não se enquadra dentro desse padrão de performance, hétero você não é. E aí, isso no começo para uma pessoa, por exemplo, que é bissexual, isso vira uma dor. Enquanto você não se coloca... Porque a partir do momento que você se coloca, e você se coloca, por exemplo, de uma forma assim, a saber o que você está falando, as pessoas vão te respeitar, entendeu? Mas você precisa ter segurança, empoderamento. Nem todo mundo tem isso, né? Você já deixou de fazer alguma coisa por conta da sua orientação sexual? Já. Que tipo de coisa? Já deixei de me relacionar com pessoas, entendeu? Por conta da minha orientação sexual. As pessoas já foram bem bifóbicas assim comigo, sabe? Eu poderia muito bem performar uma heterossexualidade ali, falar que eu era hétero e eu tinha certeza que ia ter tudo bem. Mas aí eu não aceito mais isso, sabe? Pra minha vida, eu acho que as pessoas elas têm que aceitar a gente como a gente é, da forma como a gente se expressa, sabe? Sempre respeitando o lugar de fala de cada um, né? Eu acredito que, assim, você só criminalizar a LGBTfobia, você não vai estar resolvendo problema algum, sabe? Porque quem vai preso na nossa sociedade não são as pessoas brancas, de classe média e alta, héteros. Geralmente quem vai preso é pessoa negra, sabe? E você acha que quem mais vai ser penalizado com isso? Vai ser a pessoa pobre, que não teve acesso, não a pessoa que foi educada no mais alto requinte dos padrões, sabe? Não. E essa medida, ela só é assim uma justificativa legal para a gente não viver um estado de barbárie declarado, eu acho, sabe? É mais simbólico. Simbólico do que qualquer outra coisa. Porque se não for investido em educação de base, né, de nada adianta. E a gente não está caminhando para isso, né? O STF ele está tendo muitas vezes que tomar algumas medidas de urgência social, porque foi o caso da criminalização da LGBTfobia, né? Porque a Câmara não está legislando, sabe? O Poder Legislativo não está atuando em relação a isso. Pelo contrário, eles estão avançando com ideias retrógradas como escola sem partido, por exemplo, que ainda trata as questões de gênero como ideologia de gênero, sabe? Tipo assim, desconsiderando todos os acúmulos científicos que a gente já teve a respeito do assunto, sabe? Assim, tratando a educação sexual nas escolas como de uma forma assim totalmente distorcida, usando isso de jogo político para se sustentar, sabe, uma ideia ultraconservadora que só perpetua essa ideia que a gente vive de cultura de estupro, de LGBTfobia, heterossexnormatividade, entendeu? E isso, assim, esse sistema ele já está provado que ele não cabe para a sociedade que a gente vive, né? Você tem uma impressão de que a gente retrocedeu nesse ponto? Não. Eu tenho uma impressão que a gente está vivenciando um momento político onde as pessoas que estão tendo maior representatividade têm discursos mais radicais. Isso não necessariamente significa que esses discursos radicais eles não estejam gerando nenhuma resposta e não esteja gerando nenhuma resistência. Eu penso que a partir do momento onde a pauta, por exemplo, ideologia de gênero é colocada publicamente em discussão, as pessoas trans, que são as pessoas mais afetadas por esse tipo de discurso,
vão ser as pessoas que vão tomar protagonismo no debate, que vão se colocar e vão ter uma maior representatividade, um maior lugar de fala, vai se debater a respeito disso, vai se falar a respeito disso. Então, assim, de certa forma, tirou um pouco o debate da esfera da invisibilidade. Uma coisa que estava sendo discutida só num pequeno gueto, num pequeno nicho ideológico, isso se expandiu e atingiu a sociedade em geral. Eu acho que vão surgir avanços a partir disso. Só que assim, é um período de transição, então não vai ser fácil para quem está passando. Quem está tendo que lutar por isso agora, a gente está lutando por isso agora para garantir para as próximas gerações uma sociedade mais tranquila em relação a isso. O movimento social que mais cresce no Brasil é o movimento LGBT. A gente vai pegar uma realidade local, por exemplo, aqui em Londrina. As maiores manifestações de movimento social organizado aqui, que dá mais gente, é a parada LGBT. A parada LGBT, a última, foi estimado mais de quase 10 mil pessoas. Entendeu? Que outro movimento social reuniu tanta gente assim? Nenhum movimento sindical, entendeu? Tem muita gente que despreza a potência e não sabe reconhecer a potência da militância LGBT.